Salve, salve, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma aula para nossa websérie Laravel Tips. Eu sou o Gustavo Web e hoje a gente vai compreender como que funciona o MVC do Laravel. É um ponto fundamental você ter o domínio sobre isso, saber onde cada coisa fica, para que você não fique frustrado quando você for trabalhar com o framework. Antes da gente ir para a parte de conteúdo, deixa eu te falar uma coisa. Esse conteúdo está sendo gravado para você. Portanto, você precisa participar ativamente nisso daqui. Aqui abaixo na seção de conteúdos, eu vou pedir para que você deixe uma sugestão de próxima aula que eu possa vir a produzir. Assim eu sempre vou ter um material para que eu possa sempre estar gerando conteúdo de qualidade para você. E não se esquece, já que você vai rolar a página para poder deixar o seu comentário, clica já no botão de se inscrever e clica no sininho para ativar as notificações, assim você sempre vai ser avisado quando a gente fizer qualquer conteúdo novo por aqui. E não se esquece, compartilhe esse conteúdo também com a galera do seu trabalho, com a galera da empresa, com a galera da faculdade, porque eu tenho certeza que eles vão gostar de receber esse conteúdo de você. E pra gente começar então a nossa parte prática, eu já tô com o meu ambiente de localhost aqui instalado a versão 6.0 do Laravel. Se você ainda não sabe como que funcionam as versões do Laravel, se você está perdido no processo de instalação, assista a primeira aula dessa playlist, porque lá eu te mostro como que você faz a instalação e como que funcionam as versões. Eu já tô com a minha versão aqui, pronta pra gente continuar. Eu não sei você, mas eu, pelo menos, quando eu pego um código que não fui eu que desenvolvi, seja um framework ou seja um componente, a primeira coisa que eu faço é abrir o index.php para poder tentar entender o que tem lá dentro. Quais são os objetos que estão sendo instanciados, por onde que a informação está passando, até que ela saia, até que ela tenha um output para o usuário. Só que se você for fazer esse processo com o Laravel, muito provavelmente você vai se frustrar, assim como eu me frustrei também quando eu comecei a estudar frameworks. Só que eu te falo que eu tenho uma metodologia que vai tornar a sua vida mais simples para que você não tenha que ficar tentando mapear um framework gigante como esse. Dá uma olhada aqui na tela do meu computador. Essa daqui é a arquitetura padrão do Laravel. E você pode ver que a gente já tem aqui diversos arquivos e diversos diretórios que a princípio você pode não saber para que eles servem. Saiba que nesses principais arquivos, esses principais diretórios aqui, você pode alterar eles sem nenhum tipo de problema, porque eles vão para o controle de versão. Mas o nosso diretório vendor, que a gente tem aqui, a gente já sabe que a gente não pode mexer nele, porque tudo que está aqui dentro é uma dependência do nosso projeto e o código que está aqui, por mais que não tenha sido a gente que desenvolveu, ele pertence à parte de componentes da nossa aplicação. Portanto, se sair uma nova versão de um componente e você atualizar esse componente, se você editar algum arquivo daqui de dentro, essas suas alterações serão perdidas. Portanto, esse diretório vendor a gente nunca vai mexer. Mas só para você ter uma visão um pouco mais ampla de como que funciona o Laravel, se eu expandir esse meu diretório vendor, você vai ver que a gente tem diversos diretórios aqui dentro. Se eu pegar aqui um diretório como o Laravel, por exemplo, a gente tem um diretório chamado Framework, um SRC, aqui dentro a gente tem o Illuminate, e aqui dentro tem diversos outros diretórios que cada um deles vai resolver determinada etapa da minha aplicação. É claro, você não precisa decorar tudo isso daqui, você não precisa tentar mapear tudo isso daqui, porque realmente você vai acabar se frustrando. É muita coisa. Mas eu tenho um caminho para te dar. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse meu diretório e agora eu vou te falar qual que é esse caminho. Eu tenho um material aqui que ele é do curso Laravel Developer, mas eu vou compartilhar ele com vocês. Aqui você consegue ter uma visão um pouco mais genérica de como que funciona esse framework. Então aqui a gente tem duas pecinhas que a gente precisa compreender. Primeiro é o sistema de rotas, e depois é o MVC, que muito provavelmente você já deve ter tido um contato, você já sabe para que serve cada uma das camadas, embora eu vou dar um breve resumo para você. Mas qual que é o fluxo de informação dentro do Laravel? A pessoa vai estar acessando o navegador, ela vai disparar essa ação para uma determinada URL, pode ser a home, pode ser /contato, /sobre, /quem somos, enfim, qualquer coisa. Essa ação vai ser capturada para o nosso arquivo web.php, que fica dentro do nosso diretório routes, e daqui ele vai ser disparado para um controlador, onde a gente cai dentro de uma camada de MVC. MVC é Model, View e Controller. Cada um tem a sua devida responsabilidade dentro da aplicação. O controller, que tem a responsabilidade de receber as informações vindas da rota, ele é o único que consegue conversar tanto com o modelo quanto com visão. Então, basicamente, ele faz o meio de campo entre as duas outras camadas. Já o modelo é a camada que a gente tem específico para ter um acesso direto ao nosso banco de dados. O modelo dentro do Laravel é feito com PDO, portanto ele compreende vários bancos de dados, e para poder salvar a nossa vida aí, ele tem um componente que chama Eloquent, que vai nos ajudar no processo de criar um registro, deletar o registro, fazer edição, relacionamentos, tudo isso daí o Laravel vai fazer com que a gente seja mais produtivo. Quando a informação volta do modelo, vai para dentro do controlador, o controlador vai chamar uma visão.
A visão, a gente já sabe que não adianta, nos dias de hoje, a gente ter uma visão estática, simplesmente fixa. A gente precisa que os parâmetros dentro dela sejam alimentados dinamicamente e que você possa ter um comportamento, ter uma paginação, exibir determinada quantidade de registros ou alguns parâmetros ainda que vai depender de algumas variáveis. E tudo isso a gente consegue fazer utilizando a template engine padrão do Laravel, que no nosso caso é o Blade. Assim que a gente tem a visão renderizada e tudo pronto, com os dados todos mapeados, é devolvido para dentro do navegador de novo. Então, basicamente, esse é o fluxo que a gente tem de informação. Se você pegar num processo usual, do dia a dia, de uma conexão realmente que vai acontecer dentro do seu site, a pessoa vai estar dentro do navegador, vai acessar, por exemplo, o /contato. O /contato vai disparar a ação para dentro do nosso arquivo web.php. Ele vai chamar um controlador que vai estar responsável por fazer toda a gestão das páginas do seu site e dentro dele vai ter um método específico somente para a página de contato. Como o contato, por via de regra, não tem contato com o banco de dados, ele não vai precisar utilizar a nossa camada de modelo, mas se você fosse, por exemplo, salvar o contato da pessoa dentro da sua base de dados para que depois você possa mostrar isso numa dashboard, ele iria acessar a camada de modelo, que é a única que tem acesso ao banco de dados. A camada de modelo acessa o banco de dados e insere o registro. O banco de dados devolve a mensagem de sucesso ou de falha para essa camada de modelo e a camada de modelo retorna os dados para dentro do controlador. O controlador, sabendo se teve sucesso ou se teve erro, ele vai chamar uma visão de acordo com a resposta. Então, se você teve sucesso ao cadastrar esse contato na sua base de dados, muito provavelmente você vai ter uma visão com uma mensagem em verde lá falando que tudo ok, muito em breve a gente retorna o seu contato. Se você teve erro, vai aparecer uma mensagem em vermelho lá, por exemplo, falando que algo aconteceu e pedindo para você tentar mais tarde. Com essa view renderizada, ele vai devolver para dentro do navegador. Viu como que fica muito mais simples você compreender isso daqui? A gente tem uma sequência de passos que precisa ser seguido, mas você não precisa trabalhar com milhares de arquivos, abrir centenas de diretórios para poder tentar entender o que está acontecendo. Vamos ver como que isso daqui fica dentro do framework. Vou voltar aqui dentro da minha IDE e para que a gente possa localizar cada uma das partes aqui dentro, a gente vai começar pelo sistema de rotas, porque por via de regra é o mais simples. Então aqui dentro eu tenho um diretório chamado routes e aqui dentro eu tenho 4 arquivos. O que a gente precisa se preocupar nesse momento é somente o arquivo web.php. Ele é o nosso arquivo responsável por fazer a gestão das nossas rotas. Então, todas as rotas que a gente tiver dentro do sistema precisa obrigatoriamente ser registrado aqui dentro. Isso é claro, se você tiver uma rota de API ou se você tiver uma rota de outros canais, você tem outros arquivos para isso. Mas quando a pessoa estiver acessando através de um navegador, a configuração vai ser feita aqui dentro. Você pode ver que você tem um trecho de código aqui que a gente já vai entrar em maiores detalhes. Inclusive, tem um Laravel Tips que vai ser específico sobre a parte de rotas para que você entenda melhor como que ele funciona. Mas vamos agora para o próximo passo. Nossa próxima ação é identificar aonde fica o MVC dentro do Laravel. Isso daí é bastante simples. Se eu acessar aqui meu diretório app, dentro de HTTP, eu tenho um diretório chamado controllers. Se eu expandir ele aqui, você pode ver que eu já tenho um arquivo e um diretório aqui dentro. Isso aqui é padrão do Laravel, muito provavelmente você vai ter dentro do seu ambiente também. O controller ele é a base, portanto todo controlador novo que você criar provavelmente vai acabar estendendo esse daqui, e você tem um diretório alpha ali, que a gente também vai abordar em umas próximas aulas. Mas saiba que aqui dentro a gente não tem praticamente que nada criado. Essa daqui é a nossa camada de controlador da aplicação. A nossa camada de modelo, que faz a interação com o banco de dados, ela fica na raiz da app. E essas classes você vai conseguir identificar elas logo aqui abaixo. Então você vai ter o user.app, que é o modelo referente a usuários. Você pode ter posts, produtos, categorias, enfim, quantos modelos você precisar. E você tem ferramentas que facilitam esse trabalho para você, para que já sete o namespace automaticamente, para que já possa estender a sua camada de modelo automaticamente. Então toda essa parte burocrática, fica tranquilo que o Laravel tem uma ferramenta para te auxiliar. Mas no nosso caso aqui, saiba que sempre que a gente precisar acessar qualquer ferramenta que tem interação com o banco de dados, muito provavelmente os arquivos referentes a isso estarão localizados na raiz da app. Até tem algumas personalizações que você pode jogar esses arquivos para dentro de um diretório model, por exemplo. Mas eu não recomendo essa ação. O framework foi criado para trabalhar com esse formato aqui, então eu vou seguir, obviamente, o que o desenvolvedor pede. É claro, você pode personalizar, a princípio você não deve ter muitos problemas, mas até mesmo no processo de atualização, para evitar maiores dores de cabeça, eu prefiro seguir o que o desenvolvedor solicitou. E agora que eu já sei onde ficam os controladores e onde que ficam os modelos, eu preciso saber somente onde fica a camada de visão. Essa minha parte de visão, ela fica num diretório à parte, porque tudo que tiver dentro dela, em tese, tem que estar público também para que os visitantes da minha página consigam acessar. Porque se ela estiver dentro do meu framework, obviamente que elas não vão ter acesso. Ele fica localizado no seguinte diretório. Aqui abaixo a gente tem um diretório chamado Resources e aqui dentro a gente tem Views.
E aqui você pode ver que a gente já tem uma visão chamada welcome.blade.php. E se você for analisar o nosso arquivo de rotas, você pode ver que ele não está disparando a rota para nenhum controlador, ele está automaticamente chamando aqui uma view, que obviamente é um helper da nossa aplicação, passando o nome welcome. O framework ele é inteligente o suficiente para compreender que quando você passa somente esse nome aqui, ele já sabe que ele tem que buscar dentro do diretório Resources, dentro do diretório Views e acessar esse arquivo que já vai ter a extensão .blade.php. Então o framework também te auxilia nesse processo. Ele te dá ferramentas para que nem tudo você precise ficar digitando. Você seta simplesmente o nome do arquivo, o nome do diretório, aonde que ele está localizado e ele se encarrega de colocar qual que é a extensão, qual que é a finalidade, se está utilizando o Blade ou se não está. Ele faz essa gestão aí com perfeição para você. Vamos criar o nosso exemplo para você ver como que é fácil você desenvolver isso daqui, que tudo que a gente vai desenvolver não vai passar de if, else, um for each talvez. Tudo é muito simples aqui dentro e por mais que seja um framework de mercado gigantesco, feito download por mais de 70 milhões de pessoas, você ainda consegue desenvolver com poucas linhas de código? Vou fazer o seguinte, já estou com o meu arquivo routes aberto aqui. Vou fazer o seguinte, aqui abaixo vou colocar o route, get, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui eu preciso informar dois parâmetros. Primeiro é o RI, ou seja, o que a pessoa vai digitar na barra de endereços para que eu possa disparar determinada ação. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, listagem-usuário. E aqui na frente eu preciso falar aonde que essa ação vai cair. E lembra que a gente precisa de um controlador? Mas eu ainda não criei um controlador. Vamos criar ele para você ver como que é simples. Vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa linha aqui para que o meu código não dê nenhum tipo de erro. Vou abrir meu terminal e vou digitar aqui php artisan make controller user controller. Posso dar um enter e você vê que a gente tem uma mensagem de sucesso. A gente está utilizando uma ferramenta do Laravel aqui que se chama Artisan. Ele vai nos auxiliar em bastante processo conforme a gente for precisar criar determinados recursos dentro do Laravel. Então, se eu precisar criar controller, model, migration, qualquer coisa que eu precisar nesse sentido, o Artisan vai me auxiliar. E é legal utilizar ele pelo seguinte motivo. Se eu abrir aqui a árvore do meu projeto agora, você vai ver que meu arquivo já apareceu dentro da minha camada de controladores, certo? Só que quando eu abro esse meu controlador, você pode ver aqui que ele já tem uma pré-estrutura. Ou seja, ele já tem um namespace setado, ele já está fazendo o use do request ali pra gente, ele já está fazendo o extend também da classe controller, que está dentro do mesmo diretório. Então tudo isso daí vem pronto pra gente, sem que a gente precise ficar digitando a todo momento e ter erros de digitação e tudo mais, o que não nos tornaria produtivos. Com apenas um comando do Artisan, você vai ver que aquele comando ali a gente consegue reutilizar para várias outras atividades dentro do Laravel e ele nos entrega o arquivo pronto. Vou fazer o seguinte, aqui dentro eu vou criar um método, vou passar um pubf de public function, eu vou criar um método aqui chamado listUser. E aqui, só para a gente poder testar, eu vou dar um echo e vou passar aqui um H1, vou fechar esse H1 e vou colocar listagem de usuário. Posso dar um Command S aqui para salvar as alterações. E agora que eu já tenho um controlador e já tenho um método, eu preciso fazer com que minha rota chegue até aqui. Então eu vou pegar o nome do meu controlador, vou dar um Command C, venho aqui no web, vou descomentar a minha linha. E aqui na frente eu vou passar o nome do meu controlador, arroba, e eu vou passar também o nome do meu método. Então eu vou dar um Command C, venho aqui, Command V. Posso dar um Command S para salvar. E tá pronto. Então você vê que eu criei uma rota. Quando a pessoa digitar listagem-usuário dentro da URL do meu projeto, isso vai cair dentro de user controller, dentro de um método que se chama listUser. Dentro dele, a gente tem simplesmente o echo dentro de um H1. Dá um Command S, vou voltar aqui dentro do meu Google Chrome e você vê que eu tenho o EP02. Então eu já estou acessando localhost /laravel-tips. Vou acessar aqui o EP02, que é o episódio que a gente está agora, e você vê que eu ainda não consigo ter nenhum tipo de visão aqui dentro. Fica tranquilo que é normal. O Laravel trabalha com alguns arquivos dentro da public. Portanto, eu vou acessar aqui meu diretório public e agora sim eu estou acessando o meu projeto. Você pode ver que essa parte Laravel, Docs, Laracast, News, não fui eu que escrevi em nenhum momento. E como que eu faço para localizar isso daqui? Como eu estou acessando somente a barra do meu projeto aqui no final, eu sei que é a minha URI base. Portanto, se eu voltar aqui dentro do meu PHP Storm, dentro do meu arquivo web.php, eu tenho aqui o route get em barra, que é exatamente o que a gente está acessando agora, ele está devolvendo uma visão chamada welcome. Se eu acessar aqui dentro do meu projeto e acessar esse welcome.blade.php dentro da minha camada de visão, você vai ver que eu tenho um HTML com todo aquele conteúdo que você está vendo. Tá, só que a rota que a gente acabou de criar não foi essa. A rota que eu criei foi a listagem usuário. Então eu vou selecionar toda ela, vou dar um Command C, venho dentro do Google Chrome e aqui no final eu dou um Command V e posso dar um Enter. E você pode ver que a gente já está aqui dentro da listagem de usuário.
Então a gente já passou pela rota e pelo controlador. A gente não passou ainda pelo modelo e não passou pela visão. Vamos fazer isso bem rapidinho para você poder entender. Vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm e para poder trabalhar com o modelo ele precisa acessar minha base de dados. Obviamente que eu preciso parametrizar o Laravel para que ele tenha acesso a esse banco. Então vou fazer o seguinte, posso minimizar aqui o meu terminal, vou vir aqui abaixo dentro desse meu arquivo .env, que é um arquivo de configurações que a gente tem do Laravel, posso dar 2 cliques nele, posso esconder aqui também esse menu e aqui eu tenho a parte de conexão com o banco de dados. É muito simples fazer essa configuração. Na parte de conexão, vai continuar com o MySQL, que é o driver de conexão, por mais que eu esteja utilizando na minha máquina o MariaDB. O host é 127.0.0.1, ou poderia ser localhost também, sem nenhum tipo de problema. Porta 3306, database. Eu não tenho nenhuma criada, vamos criar uma rapidinho. Acesso aqui o SQL Pro, venho aqui, adicionar database, vou criar aqui o EP02, e aqui ao invés de colocar o latim, eu vou colocar o UTF-8 com o collation UTF-8 General CI. Isso aí que a gente precisa. Posso dar um add aqui, ele já adicionou minha base de dados. Só que obviamente que eu não tenho tabela nenhuma aqui dentro. Então vou voltar agora para o meu PHP Storm, vou fazer o seguinte. Ao invés de utilizar Laravel, eu vou passar o EP02. O meu usuário aqui do banco de dados é root e o meu banco de dados não tem senha. Posso dar um Command S para salvar. Alterações feitas. Vou fechar esse meu arquivo e aqui dentro do meu terminal agora eu vou executar o comando php artisan migrate. Isso aqui vai rodar algumas migrações, vai fazer alguns processos dentro do meu banco de dados para que ele possa criar determinadas tabelas. Você pode ver que todas elas rodaram com sucesso. E se eu acessar aqui agora o SQL Pro e atualizar, você vai ver que a gente já tem algumas tabelas prontas para que a gente possa trabalhar. E entre elas, a tabela de usuário. E você pode ver que ela já vem aqui com alguns campos que você vai ter maiores detalhes com isso daqui no decorrer das próximas aulas. Mas saiba que todo esse processo foi gerado automaticamente. Se você pegar o que eu digitei mesmo até agora, não foi quase nada. E se eu acessar aqui a parte de estrutura, você vê que eu preciso informar o nome, e-mail e também a senha para que eu possa cadastrar um usuário com sucesso. Como que eu faço o cadastro de um usuário? Agora o meu controlador vai precisar conversar com a minha camada de modelo. E se você se recorda, aqui na arquitetura do nosso projeto, eu tenho aqui acima os controladores e aqui eu tenho o modelo de usuário que já vem pronto dentro do Laravel. Eu preciso fazer com que as duas camadas se conversem. Eu vou colocar dentro desse meu controlador mesmo, aqui acima. É claro, na sua aplicação não vai estar assim, mas é só a caráter de teste. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou criar uma variável user, eu vou falar que ela vai ser igual a new user. E no caso aqui eu vou estar pegando de app, porque é exatamente o namespace que a gente precisa. Posso dar um enter aqui, você pode ver que a minha IDE já joga o comando aqui para cima também. E se você tiver maiores dúvidas, só você abrir a árvore do projeto e ver que o namespace é o app e aqui dentro a gente tem o user. Se você tiver mais dúvidas ainda e quer ter certeza, só você abrir a classe que você vai ver que o namespace está setado aqui dentro. Vou fechar ele aqui porque a gente não precisa trabalhar dentro do arquivo de modelo agora. Ele já está pré-configurado com a instalação que a gente tem padrão do Laravel. E agora que eu tenho um objeto instanciado, eu vou alimentar esse objeto para que eu possa salvar ele dentro da minha base. Então vou vir aqui abaixo e vou passar user setinha name vai ser igual a Gustavo Web. Preciso também do e-mail, então vou passar aqui e-mail vai ser igual a cursos@upinside.com.br. E por fim a gente tem o password, né? Então vou passar aqui o password, vai ser igual. Aqui no caso eu vou utilizar o hash, que isso daqui é para que a gente possa criptografar a nossa senha. E aqui no caso eu estou pegando de dentro de Illuminate, Support, Facades. Posso dar um Enter, automaticamente a minha IDE já joga o comando aqui para cima também. Então é importante você ficar atento quanto a isso, que se você estiver utilizando aí algum editor de código, pode ser que ele não faça esse processo de importação corretamente. E agora que eu já consegui pegar a classe, eu venho aqui na frente, passo o make, abro e fecho parênteses e eu vou digitar uma senha aqui dentro. Vou passar 1, 2, 3, por exemplo. E agora, por fim, user, save, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, isso daqui eu estou fazendo uma interação com a minha camada de modelo. Minha camada de modelo é essa classe user. Seto os parâmetros dela, chamo o save embaixo. Se eu vou dar um Command S aqui e voltar no meu Google Chrome e atualizar, obviamente que a gente não tem saída nenhuma. Eu não pedi para ele dar saída. Mas se eu acessar o meu SQL Pro e acessar aqui a parte de conteúdo e atualizar, você vai ver que eu tenho um novo registro dentro da minha base. É exatamente isso que eu preciso. Portanto, agora eu já tenho a rota, o controlador e ele também já está conversando com o modelo. O que falta é eu fazer o meu controlador conversar com o meu modelo para receber esse usuário Gustavo e mandar ele dinamicamente para dentro da minha visão. Vamos ver como que isso também é simples. Vou voltar aqui dentro do PHP Storm. Já tem aqui um cadastro de usuário que eu vou deixar comentado aqui caso você queira consultar isso daqui posteriormente. E esse echo, ele ainda está dentro da minha camada de controlador.
falta a visão também. Então eu vou fazer o seguinte, vou comentar essa linha, posso dar um Command S e agora eu vou criar uma nova visão. Então vou acessar aqui o meu projeto, vou vir aqui dentro de Resources, Views, clico com o botão direito, venho aqui em File, eu vou chamar de listuser.blade.php. É importante você seguir esse mesmo nome aqui, porque senão o Laravel ele não vai se comportar, ele não vai interpretar tudo que a gente precisa. O que eu falo que você precisa seguir é somente esse .blade.php. O nome do arquivo mesmo você pode dar o nome que você quiser. Quando eu dou um OK aqui, você pode ver que ele já cria um arquivinho para mim e ele já fica com a bandeirinha vermelha sinalizando que é do Blade. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui dentro do meu controlador, eu vou pegar esse H1 que eu tenho aqui, posso pegar todo ele, vou dar um Command C, venho aqui dentro da listagem do meu usuário e vou dar um Command V. Vou minimizar um pouco essas telas aqui para poder ficar mais fácil a nossa leitura. Então tenho aqui um arquivo com listagem de usuário e aqui eu vou colocar um parágrafo e vou colocar o seguinte, o nome do usuário é, dois pontos, e vou passar aqui dentro um determinado valor e vou continuar aqui, ó, e ele tem o e-mail e aqui dentro eu vou colocar um outro parâmetro. Como que eu faço para colocar esse parâmetro? Eu posso simplesmente vir aqui, eu vou adicionar sempre duas chaves e você pode ver que a minha ideia também me auxilia, ela já coloca as tags de fechamento também e aqui dentro eu vou colocar user setinha name. Vou seguir essa mesma metodologia no campo daqui da frente, então eu vou vir aqui, abro mais uma chave e você pode ver que ele já fecha as duas e aqui dentro eu vou passar user setinha e-mail. Posso dar um Command S. Só antes da gente testar, a gente precisa chamar essa visão, né? Então, eu vou voltar aqui dentro do meu controlador e aqui no final, eu vou dar um return, vou passar o meu helper view e aqui dentro eu vou colocar o nome da minha visão. A gente já sabe que o nome dela é list user. Não preciso colocar o final porque o Laravel consegue interpretar isso daqui para mim. Posso dar um Command S aqui então para salvar as alterações. E agora, se eu acessar o Google Chrome e atualizar aqui, você pode ver que nada é exibido. Isso daqui é um bugzinho que está acontecendo por conta da última versão do Laravel. Eles mudaram a página de erro do Laravel e a nova versão ainda não é capaz de compreender essa URL aqui. Mas é bastante simples de se resolver. Eu vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm e vou fazer o seguinte. Vou abrir o terminal, vou abrir aqui uma nova janela do meu terminal e vou digitar php artisan serve. Posso dar um Enter, agora você pode ver que o Laravel está rodando dentro de uma outra instância, dentro de um outro endereço, e se eu clicar aqui dentro agora, a gente consegue acessar o nosso projeto. Só que obviamente aqui eu estou acessando a raiz. Então eu vou voltar aqui, vou pegar somente o final aqui dessa URL, vou dar um Command C, venho aqui no final, passo uma barra e dou um Command V e um Enter. Show de bola, agora você pode ver que a página está sendo exibida. Aqui ele não está sendo exibido por conta de caminho de CSS, de JavaScript e tudo mais. Já mandei o pull request, eles devem resolver isso muito em breve. Então vou deixar essa aba aqui fechada por enquanto, a gente vai trabalhar somente com essa. Aqui você pode ver que a gente tem uma mensagem de variável não definida. E é lógico que ela não foi definida. Se a gente for analisar aqui, a nossa visão, ela está fazendo o uso de uma variável chamada user aqui dentro, só que a gente não definiu ela em nenhum momento. E quem tem que mandar essa variável para cá é o controlador. Então a gente tem que fazer uma pesquisa no banco de dados para poder ter essa variável e mandar ela para dentro da visão. Vou fazer o seguinte, aqui dentro do user controller, acima do return aqui, vou fazer o seguinte, variável user vai ser igual a user, agora eu não preciso utilizar o operador new, porque a gente vai estar fazendo uso de um outro tipo de técnica aqui dentro. Vou passar o dois pontos where, abre e fecha o parênteses, ponto e vírgula no final da minha linha. Aqui é basicamente que o where do meu SQL. Então, como eu preciso filtrar um usuário, eu quero que o ID seja igual a 1. Como é igual, eu posso suprimir, não preciso informar. Se eu quiser falar que ele é maior, que ele é menor, maior igual, menor igual, eu posso vir aqui e no meu segundo parâmetro eu informo qual que é o operador que eu quero utilizar. Mas isso daí pra gente, por hora, é indiferente. E aqui no final, eu vou passar um setinha first, porque eu quero somente o primeiro que ele conseguir encontrar. Pode ser que eu tenha vários IDs aqui dentro, eu posso utilizar, por exemplo, um maior que um, e se eu tiver 10 usuários na minha base, é claro que ele vai me devolver 9. Portanto, eu não quero isso. Então eu pego somente o first e agora eu tenho uma variável usuário. Se eu vier aqui e der o comando dd e passar essa variável user, a gente consegue debugar o que está acontecendo. Só que esse dd é de dump and die, ou seja, ele vai debugar e vai matar o nosso processo. Portanto, a nossa visão ela não vai ser chamada, mas você consegue ver tudo que tem aqui dentro. Eu vou dar um Command S, venho no Google Chrome e atualizo. Você pode ver que a gente tem um objeto completo aqui dentro, e se a gente acessar aqui a posição atributos, você vai ver que aqui dentro a gente tem o ID, nome, e-mail e todos os campos que a gente já tem também lá dentro do nosso banco de dados. Então, com esse objeto aqui, eu já consigo utilizar o user, setinha e-mail, setinha name e tudo mais. Como que eu faço para mandar isso para dentro da visão?
processo é muito simples. Vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm e vou fazer o seguinte. Vou tirar esse DD daqui, porque eu já não preciso mais dele. E aqui no final da minha visão, eu vou colocar uma vírgula, abro e fecho colchetes para que eu possa informar através de um vetor. Ou seja, eu posso mandar inúmeras informações para dentro da minha visão. E aqui dentro eu vou chamar uma posição de user. Eu vou falar que eu vou mandar o valor dela como sendo a minha variável user. Presta atenção numa coisa aqui. Essa variável user é exatamente essa variável que eu tenho aqui. Esse nome que eu tenho aqui dentro de aspas simples é o nome da variável que vai ser utilizada aqui dentro da minha visão. Vou fazer um teste para você poder entender. Vou dar um Command S aqui então, volto dentro do Google Chrome e dou um Command R. Então show, consegui fazer a listagem, o nome do usuário é Gustavo Web e ele tem o e-mail cursos@upinside.com.br. Exatamente isso que eu preciso. Só que se eu voltar aqui, por exemplo, e dentro desse nome aqui, eu passar, por exemplo, user list, né? Só para a gente poder testar. Se eu der um Command S e voltar aqui dentro do Google Chrome, a gente volta a ter uma nova mensagem de erro. Por quê? O que está sendo enviado para dentro da visão é esse nome aqui. Então eu vou pegar ele, vou dar um Command C, vem aqui dentro, Command V. Aqui ele acabou perdendo o dólar antes, a gente passa de novo e eu vou substituir ele aqui na frente. Command V, Command S. Volto dentro do Google Chrome, atualizo aqui mais uma vez e a gente consegue ter exatamente a mesma saída. Uma coisa para você prestar bastante atenção aqui dentro. Vamos analisar quais são os arquivos que foram modificados e o que a gente precisou fazer nele. Vou voltar aqui dentro do PHP Storm e a gente tem o arquivo web.php, que é o nosso arquivo de rotas. A gente tem o user controller, que a gente criou e é a nossa camada de controlador. E a gente tem o list.blade.php, que faz a nossa camada de visão. O modelo, a gente nem precisou alterar ele. Viu como que é simples trabalhar aqui dentro? E se você for analisar o que foi feito dentro desses arquivos, você vai ver que é tudo extremamente básico. Na saída a gente tem simplesmente uma saída HTML, dentro do nosso controlador a gente tem um método muito simples que basicamente foi definição de usuário e utilizar algumas ferramentas que o Laravel já tem, e dentro da web foi simplesmente fazer uso do que já está pronto também. Nível de burocracia, 0. E agora eu espero que você, com esse passo a passo, consiga executar os seus projetos, fazer os seus exemplos aí dentro da sua máquina. É claro, cada ponto desse que você viu, existe mais um mundo dentro de cada uma dessas funcionalidades e a gente vai abordando no decorrer das próximas aulas. Mas eu espero que com isso você tenha em mente que você consegue desenvolver com o Laravel de uma maneira muito produtiva, sem ter que se preocupar em mapear cada recurso que você tem dentro do framework. A minha sugestão para você agora é que você dê uma pausa, tome um café, volta essa aula lá no início e vem fazendo os exercícios junto comigo. Eu tenho certeza que a partir da segunda, terceira vez que você for fazendo, você vai ver que cada vez mais o processo acaba ficando ainda mais fácil, ainda mais prático. Você vai ver que chega num determinado momento que você nem precisa pensar para fazer essas ações. E se esse conteúdo foi relevante para você, me conta. A melhor maneira de você fazer isso é clicar no like que você tem aqui abaixo e também nos comentários. Portanto, participe para que eu possa sempre estar trazendo novos conteúdos para você. Espero que você tenha gostado muito desse conteúdo. Te deixo um forte abraço e a gente se vê numa próxima aula.